Uma boa tarde de novo a cada uma de vós. Cada um de vós é muito bom estarmos juntos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a este nosso encontro, um encontro que realizamos com muito gosto hoje, um dia que dedicamos a este tema, todos pela relação, conversas que inspiram, e quisemos dar visibilidade e contar aqui com todos os que trabalham num ecossistema educativo, trabalham numa escola. E nesse sentido, foi com muito gosto que programámos também esta sessão para assistentes técnicos e assistentes operacionais, de modo a poder dar visibilidade ao vosso trabalho, ao trabalho que tantos assistentes técnicos e assistentes operacionais fazem. Estão também connosco representantes de outras instituições, nomeadamente autarquias, sejam também muito bem-vindos, é um gosto poder contar convosco. Já sabemos, vemos aqui pelas mensagens que muitos dos nossos colegas das nossas colegas não têm câmara, é uma pena, gostávamos de poder tê-las a participar de viva voz aqui nesta nossa sessão. Mas aqueles que têm câmaras, pedia que as ligassem para podermos participar aqui de uma forma ativa e de uma forma próxima para podermos ir conversando sobre tudo aquilo que estamos a fazer. Então, esta perspectiva que hoje nos reúne aqui, esta ideia da educação relacional, eh, servirá de linha de condução de todo o nosso trabalho ao longo desta próxima hora, procurando sensibilizar e mobilizar-vos para trazer o melhor de vós, o melhor de todos os assistentes técnicos e operacionais para a educação relacional. Irei fazer uma primeira intervenção, depois também criaremos aqui alguma possibilidade para que coloquem perguntas, para que tragam as vossas experiências, para que possam dar-nos aqui o vosso contributo, que é sempre muito importante e que valorizamos muito e que gostamos muito de poder ouvir. Neste contexto, enfim, só uma palavra prévia para alguém que esteja mais descontextualizado. O Relational Lab tem vindo a desenvolver os programas de educação relacional para agrupamentos de escolas, são cerca de 50 que por todo o país desenvolvem hoje esta perspectiva, de maneira que pudéssemos eh, ter em cada um destes agrupamentos um desenvolvimento de uma melhor relação entre todos aqueles que trabalham e que as crianças e jovens que frequentam estes agrupamentos de escolas para poderem, dessa forma, em relação aos estudantes, aprenderem mais e melhor, em relação aos adultos que trabalham neste contexto, poderem ter um clima relacional mais positivo e dessa forma também maior bem-estar e maior qualidade de vida. É isso que temos feito em 50 agrupamentos por todo o país, alguns dos quais estão aqui representados. Vejo já aqui desde o agrupamento de escolas La Piaz, ao agrupamento de escolas Agostinho da Silva, professor Agostinho da Silva, enfim, várias presenças que gostamos muito de registar. Ao longo desta sessão iremos devolver-vos a palavra para podermos ouvir também as vossas perspectivas. Então, porque é que nós queremos valorizar tanto o trabalho dos assistentes técnicos e assistentes operacionais pela educação relacional? A primeira ideia é porque são verdadeiras pontes. Estes profissionais são profissionais ponte. Uma das coisas que nos encanta sempre no vosso trabalho é as pontes que são capazes de construir, seja entre escola e famílias, entre o aluno e a escola, entre a organização, escola enquanto tal e as pessoas, nomeadamente os que trabalham nesse contexto, entre as dinâmicas da norma e da exceção. O vosso trabalho é um trabalho absolutamente essencial. E o que é verdade é que durante muito tempo, agora talvez já seja menos, mas durante muito tempo, foi um trabalho bastante invisível. As pessoas não, quando pensavam na escola, não pensavam nos assistentes técnicos e assistentes operacionais como elementos-chave do funcionamento de uma escola. Mas nós temos tido esta experiência muito bonita de perceber que os assistentes técnicos e os assistentes operacionais são completamente vitais e fazem parte deste conjunto de profissionais da educação que fazem toda a diferença no contexto educativo. E por isso também gostávamos de sublinhar que são quem tem um papel muito importante, desde logo, porque tantas vezes são quem acolhe no início do dia
E eu lembro o trabalho que nós desenvolvemos, por exemplo, com as portarias relacionais, que foi tão interessante e tão relevante, porque nas portarias relacionais estão os profissionais da escola que garantem o primeiro bom dia a quem chega e o último até amanhã. São profissionais que conhecem e reconhecem quem chega, são capazes de identificar quem falta, são normalmente quem sabe o maior número de nomes de alunos da escola, são importantíssimos. E por isso mesmo, sejam os assistentes operacionais, sejam os assistentes técnicos, têm uma grande capacidade de observar mudanças de comportamento, são também, em muitas circunstâncias, capazes de gerir conflitos informais e de os conter, garantem um bom funcionamento da instituição, um cuidado, muitas vezes atendem as famílias, eh, sustentam a escola nos detalhes do cotidiano, são profissionais vitais para o funcionamento da escola. E nesse sentido, queremos muito hoje não só prestar-lhes homenagem, mas mobilizá-los para o essencial que o vosso contributo pode ser para a educação relacional. Então, o que é que têm em comum? Sabemos que são duas carreiras diferentes, duas perspectivas diferentes, mas há muitas coisas em comum que nós gostávamos de valorizar. Primeiro, enquanto educadores, são adultos de referência. Há os assistentes técnicos, assistentes operacionais, educam pela relação, influenciam o clima emocional da escola, lidam com pessoas em momentos sensíveis e necessitam, por isso mesmo, de competências relacionais. Em boa hora, temos tido a ocasião em muitas escolas de desenvolver ações de formação para assistentes técnicos e assistentes operacionais, para que possam cada vez mais desenvolver as suas competências relacionais, que fazem por isso parte deste ecossistema educativo e são capazes de dar aí um contributo muito importante. E nós organizamos aqui uma tabela que mostra, enfim, a complementaridade entre estes dois grupos e como são tão importantes para a educação e para a educação relacional em especial. Os assistentes técnicos têm um grande foco nos processos e na organização, são normalmente um contacto mais formal, institucional, estão mais nos serviços administrativos, a sua relação com os alunos é mais pontual, enquanto com as famílias é muito mais frequente, é uma das diferenças entre a ATs e a AOs. Mas têm aqui um grande impacto relacional na confiança institucional que se podem gerar, na segurança, pelo seu contributo para a organização e para o funcionamento da escola têm. Por outro lado, os assistentes operacionais têm um tipo de contacto mais informal, mais relacional, muito importante no que diz respeito aqui a alguns espaços, que são espaços críticos, espaços comuns, os pátios, recreios, já falámos das portarias, e tem uma interação muito forte com os alunos, com as famílias um pouco menos, e tem um impacto relacional muito significativo. Sublinho, por exemplo, o da segurança emocional. Tem um tipo de autoridade que decorre muito da sua presença e da sua capacidade de relação. Então, o que é que pode ser o compromisso com a educação relacional enquanto assistentes técnicos e assistentes operacionais? Gostávamos de trazer aqui algumas ideias, algumas pistas de trabalho para deixar à vossa consideração como linhas que a vossa intervenção específica pode ajudar a melhores relações na escola. A primeira ideia tem a ver com o colocar a relação no centro do cotidiano. O vosso papel é essencialmente relacional. Relacionam-se com outros protagonistas, relacionam-se com as famílias, com os alunos, com outros colegas, relacionam-se com os docentes, e nesse sentido, a sua relação a relação de cada um de vós é muito importante nesse aspecto. Eh, Eu gostava só de saber se me estão a ouvir, só para perceber que de repente fiquei na dúvida se Estamos, podia só estamos. se me davam feedback se estão a ouvir. Estamos Estão. perfeitamente. Ótimo. Obrigado, obrigado. A Gilmar Alcântara já me disse aqui também que sim no nosso chat. Então, estes profissionais são chave para colocar a relação no centro do cotidiano, e desafiamos a que se possam comprometer a reconhecer que cada interação, mesmo por pouco tempo, pode construir confiança ou destruir confiança e gerar insegurança.
O cuidar da forma como falamos, como olhamos, como orientamos, como intervimos, sabendo que a relação antecede qualquer regra ou procedimento. Quer dizer, mesmo para aplicar regras e procedimentos, eu preciso construir uma relação de respeito mútuo, uma relação de cuidado, uma relação atenta. E nós temos conhecido no nosso trabalho tantos profissionais exemplares. Entre os assistentes técnicos e assistentes operacionais, temos visto exemplos muito bonitos de pessoas que dão o seu melhor e que, neste aspecto de saberem colocar a relação no centro do seu cotidiano, cumprem muito bem este papel. Depois são figuras de referência seguras e também gostava de vos trazer esta dimensão. É preciso que a escola conte com estes pilares, com estas âncoras que dão segurança e que permitem, enquanto adultos previsíveis, que procuram ser justos, procuram ser coerentes na sua ação, que são capazes de oferecer proteção, orientação e contenção emocional. Muitas crianças e muitas famílias encontram nos assistentes técnicos e nos assistentes operacionais figuras-chave do dia a dia, na escola. E isso é de uma enorme mais-valia. Quantas vezes é cada uma destas figuras que representa este espaço de segurança, de referência que aqui temos. Claro que para exercer bem a sua função é preciso ter algumas regras, uma das quais é escutar antes de reagir, a terceira ideia que aqui vos trago. Sermos capazes de nos comprometer a escutar com atenção e respeito, especialmente em momentos de tensão, de conflito ou desorganização. A escuta, como algumas de vós já sabem, porque já fizeram as oficinas relacionais, a escuta é um dos cinco atos relacionais fundamentais. Nós precisamos de saber escutar antes de reagir. E às vezes, em momentos de tensão, somos levados a reagir impulsivamente e esse não é um bom caminho. Esta capacidade de escutar com atenção e respeito. Claro que escutar não é permitir tudo, não é isso, evidentemente. Há regras a cumprir, há evidentemente respeito que é preciso ter e receber, mas é muito importante o escutar para poder compreender antes de agir. E quem está na interação todos os dias com crianças, com famílias, com outros colegas, tem muitas vezes, e sobretudo em momentos de tensão, conflito, este impulso para reagir imediatamente e o sabermos respirar fundo, ouvir, escutar verdadeiramente para depois reagir de uma forma adequada constitui aqui um elemento muito importante. Deixem-me só uma nota de rodapé. Nós vamos partilhar convosco esta apresentação, estas notas todas, portanto não se preocupem muito em tomar notas, mas vão receber esta informação toda para vós e, portanto, vão ter a oportunidade de ficar com ela e ter possibilidade de a rever. Então, a quarta ideia que vos trago recupera então a ideia do respeito que há pouco vos dizia. A vossa atividade profissional tem muito de comunicação, nesse sentido, de relação que comunica e de interação, desta possibilidade de falar e ouvir, ou melhor, ouvir, escutar e falar. E isso é preciso ser feito com respeito, com clareza, com humanidade. E por isso a ideia de que os assistentes técnicos e as assistentes operacionais podem ser protagonistas fundamentais de uma comunicação que é clara, que é firme, que é respeitosa, que evita humilhações, sarcasmos ou indiferença, que é sempre muito cuidadosa na forma como se relaciona, porque sabem, cada um destes profissionais, que a forma como comunica influencia o clima emocional da escola, influencia a realidade à sua volta. E, portanto, vejam a vossa importância, a importância de todos os colegas que têm esta função. Claro, nós estamos habituados a pensar na escola, nos professores, e os professores têm um papel muito importante, ou, por outro lado, nos técnicos superiores, nos psicólogos, nos assistentes sociais, nos educadores sociais, que também têm o seu papel, mas eu atrevo-me a dizer, e hoje fazemos um grande foco nesse ponto, que é muito importante o papel de um assistente técnico e de um assistente operacional, e por isso, para a escola, para os projetos de educação relacional, temos trabalhado muito para capacitar, para reforçar esta dimensão. A quinta ideia que vos quero trazer fala-nos desta ideia de regular, de nos autorregularmos antes de intervir. E voltamos ao ponto há pouco
o escutar antes de reagir, o regular antes de intervir, de maneira a conseguir a nossa própria regulação emocional, a autorregulação emocional. Eu chamo a vossa atenção para este ponto. Muitas vezes estão em circunstâncias tensas, difíceis, de uma forma simples, diríamos, é preciso respirar fundo, é preciso não reagir logo, é preciso dizer, vamos lá, respirar fundo antes de intervir, não é? Para podermos fazer o quê? Para podermos fazer uma intervenção com calma, com serenidade, bem focada, em voz baixa, sem gritar, sem nos enervarmos, como o povo diz, não é? Ser uma presença reguladora, ser uma presença que ajuda a minimizar os conflitos, que ajuda a encontrar caminhos de diálogo, de redução de tensão. E por isso sabemos que o nosso estado interior, nosso estado interno, impacta o comportamento dos alunos, e por isso, quando temos assistentes técnicos, assistentes operacionais, que na interação com as famílias ou com os alunos conseguem estar calmos, conseguem ser serenos, introduzem essa serenidade e essa calma num dado contexto. Se, pelo contrário, eles próprios estão muito perturbados, a coisa só vai escalar, já estão a ver, não é? Portanto, que grita-se cada vez mais, agita-se cada vez mais, e, portanto, vejam como o vosso trabalho, enfim, e é preciso reconhecer isso, é tão importante e, ao mesmo tempo, tão exigente, não é? E tão difícil. É preciso realmente treinar muito, é preciso ser muito competente nesta função. E a sexta ideia, tem a ver com a dignidade. E a dignidade que é sempre de dupla via, não é? É respeitar a dignidade dos outros e, evidentemente, exigir que respeitem a vossa dignidade. Mas assistentes técnicos e assistentes operacionais podem tratar alunos, famílias, educadores, outros colegas com este respeito que, mesmo em situações difíceis, respeita a dignidade da outra pessoa, seja ela mais velha ou mais nova, seja uma criança, seja um adulto. E esta dignidade não é negociável e é fundamental que se esteja sempre presente. É evidente que, como se calcula, o vosso trabalho é merecedor também de todo o respeito e a vossa dignidade é um valor não negociável também, não é? Neste sentido, estamos sempre na perspectiva de uma realidade em espelho. Quando falamos de respeito para a dignidade, é também a exigência de que respeitem a nossa dignidade. E isso às vezes é difícil, reconhecemos, porque às vezes, em algumas circunstâncias, pensamos, por exemplo, com algumas famílias, com alguns adultos, as pessoas vêm de cabeça perdida e, e é muito difícil ter estofo para pacificar, acalmar, regular e reagir baixando o tom do conflito. Mas é muito importante e é verdade, quando nós começamos e conseguimos enfrentar essa circunstância reconhecendo a dignidade do outro, apesar de porventura num determinado momento estar alterado, estar muito perturbado, ou de uma criança que num determinado momento está muito fora de si, o tratá-lo com respeito, com cuidado, com toda a atenção garantirá seguramente um caminho de saída positiva dessa crise. A sétima ideia tem a ver com este nosso desejo de trazer para esta reflexão e esta ação, este movimento, se quiserem, dos assistentes técnicos e assistentes operacionais pela educação relacional, a ideia de que estes profissionais precisam trabalhar em cooperação com todos os outros que estão na escola, em articulação com os educadores, com a direção, com os psicólogos, com todos os profissionais que estão na escola. Ninguém faz nada sozinho, e esse é um ponto importante. Nós temos consciência também que não fazemos nada sozinhos, mas que fazemos falta neste ecossistema e somos importantes, sem, enfim, que isso quer dizer presunção ou, enfim, agora somos os maiores. Não, não é isso que estou a referir-me. É esta serenidade da consciência, que é também responsabilidade, do papel que se tem a cumprir numa dada escola e o trabalho em cooperação, que exige que se respeite os papéis de cada um, as funções de cada um. Aliás, uma das coisas que nós temos todos que aprender é que este respeito mútuo garante-nos que temos todos igual dignidade, embora possamos ter tarefas diferentes, missões diferentes dentro da escola, mas a dignidade é exatamente a mesma. O respeito que merecemos é exatamente o mesmo.
Neste sentido, também, portanto, a nossa atitude, enquanto assistentes técnicos e assistentes operacionais, é também de mostrar esse respeito, trabalhando em cooperação com todos os outros colegas e reduzindo aquelas guerras e aquelas dificuldades de comunicação, às vezes, que temos e que só nos atrapalham e só nos estragam o nosso trabalho. Eh, Última ideia que gostava de partilhar convosco, para depois também vos ouvir e passar a palavra, para vos trazer a vossa experiência. Aprender continuamente e a estar em relação. A relação aprende-se. Isso é muito importante. Mesmo para nós que já temos alguma idade, não é o vosso caso, estou a referir-me a mim, não é? Nós percebermos que estamos sempre a aprender a melhor maneira de nos relacionarmos uns com os outros. E por isso as competências relacionais, a tal escuta, a empatia, eu saber colocar no lugar do outro, a capacidade de comunicação, aquela gestão emocional que é capaz de se autorregular e que é capaz de ter consciência de si própria e saber como é que se pode regular, os limites, que são também muito importantes, eh, fazem parte do caminho de aprendizagem contínua da literacia relacional. Nós dizemos que isto é a literacia relacional, o aprender a estar em relação uns com os outros. Nós precisamos todos, sem exceção, de melhorar e ter essa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros. Estas 8 ideias que partilhamos convosco, resumem-se a isto. O vosso trabalho no contexto educativo é vital, é essencial. Precisa de ser valorizado, claro, precisa de ser reconhecido e precisa de ser mobilizado, porque sabem, nós temos tido experiências muito bonitas com agrupamentos de escolas que têm o programa de educação relacional e temos trabalhado com assistentes técnicos e assistentes operacionais extraordinários. Temos aprendido imenso com eles e visto como são mulheres e homens que fazem toda a diferença onde estão e que o seu contributo é da maior importância. Por isso, queremos começar com esta iniciativa, este movimento que envolva cada vez mais assistentes técnicos e assistentes operacionais, a terem consciência que podem dar um contributo enorme, que educam imenso. Eu sublinho este ponto, é que os assistentes técnicos e assistentes operacionais não são peças de uma máquina, são pessoas que educam. Educam porque, da forma como se relacionam, ora com famílias, ora com alunos, vão deixando uma marca e vão comunicando valores e vão dando exemplo. E isso é educar. Não se educa só na sala de aula, educa-se também cá fora, educa-se no pátio, no recreio, educa-se na portaria, educa-se na secretaria, educa-se no bar. Todos esses espaços são espaços de educação e que profissionais, como assistentes técnicos e assistentes operacionais, podem cumprir um papel importantíssimo. Importantíssimo. E por isso queríamos muito convidar-vos, é um convite que vos fazemos, a cada vez mais e melhor possamos trabalhar juntos para a educação relacional, para que tenhamos melhores relações, para melhor educação, para que possamos fazer das nossas escolas espaços com um clima relacional positivo, com menos conflitos graves, sobretudo, com a capacidade de todos nos respeitarmos uns aos outros e mais do que só nos respeitarmos, de nos apreciarmos, de apreciarmos o trabalho uns dos outros, de sabermos agradecer, por exemplo, de sabermos ser reconhecidos, saber dizer que bom que é que a nossa escola tem este colega que fazem um trabalho tão importante e tão positivo. E por isso aqui estamos com a alegria e com o entusiasmo de contar convosco e com muitos outros colegas que hoje não puderam estar, ou que estão sem câmara, só a assistir através do seu computador. Mas eu vou aproveitar este momento para ir até ao Grupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva e ter com uma colega nossa, com quem estivemos recentemente numa oficina relacional, Júlia Gonçalves. Olá, boa Júlia, tarde. seja muito bem-vinda, é um gosto poder tê-la connosco. A Júlia tem uma Igualmente. característica especial porque tem vários estatutos, não é só assistente técnica, que, enfim, neste agrupamento tão importante e tão dinâmico que conhecemos tão bem, mas também é mãe, também tem esta dupla visão sobre todo o ecossistema educativo.
Júlia, como é que vê do seu lado esta experiência de ser assistente técnica? Como é que se vê como construtora de uma boa qualidade relacional no agrupamento onde está? Como é que vê estes seus desafios todos os dias? Todos os Bem-vinda. dias, bem, obrigada pela oportunidade também. É todos os dias um desafio, porque sinto muito um elo de ligação de pais com a secretaria, com a direção, com professores, e é sempre difícil de lidar com tanta gente, e normalmente a secretaria é vista como um ponto de resolver problemas. Resolver questões, Uhum, e estar tão disponível, estar uhum, tão focada em resolver, em ouvir, ouvir, mas é como estava a dizer, doutor Rui, ouvir de maneira realmente a escutar, a compreender, uhum, focar-me para entender e em vez de preparar uma resposta, uhum, não prepará-la, não. Estar ali e cada caso é um caso. uhum, Até uhum, pode ser mesmo, a mesma situação, mas com aquela pessoa resolver de maneira diferente. uhum, Isso uhum, acontece-nos muito com os pais, ou uhum, porque não uhum, têm os livros, ou porque faltou a declaração, ou porque precisam de um certificado de habilitações da noite para o dia, porque o filho vai concorrer para a PSP e o uhum, concurso acaba amanhã e uhum, precisam para hoje. Pronto. uhum, claro. E resolver, pedir apoio, é uma gestão de emoção, nada, nada, nada. E, Uhum, e ter frequentado esta formação, a mim, pelo menos, uhum, ajudou-me a ser mais concisa, a pedir ajuda, a gerir os conflitos, olhar para as pessoas de outra maneira. uhum, uhum, Como mãe, às vezes não é fácil também. uhum, 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 Não é fácil pensar, porque é que a escola não faz isto? Então, surgir ideias, tentar, como mãe, nas reuniões, quando vou com as professoras, se fizéssemos uhum, isto, para os pais a serem mais presentes, e é bom ser escutada. Tem uhum, essa vantagem de tanto a direção como a minha filha na secretaria, uhum, são muito apelativos a novas ideias. Uh, Portanto, andávamos com a gerir o nosso trabalho e o atendimento, criou-se ali uma escala e tem uhum, resultado. Por exemplo, eu disse, uhum, havia de haver um dia cada uma que é o atendimento. E uhum, a chefe, olha, tudo muito bem, boa, somos poucas, vamos tentar, uhum, então à segunda ficas tu, à terça fica aquela. Pronto, criou-se ali e gostaram da ideia. E, uhum, e, e eu sou ouvida. uhum. Pronto, como assistente técnica, Que não tenho maravilha. razão de casa. As pessoas envolventes que estão ali sempre a apoiar, a ajudar, tanto que seja a situação que for, Uhum, menos boa, uhum, menos má, a relação com os professores também é muito saudável, é muito, é muito próxima. Pronto, uhum, tento sempre. E tenho cativado e tenho conseguido a confiança deles. Eles, qualquer dúvida, eles sabem que podem contar comigo. Eu ando sempre a dizer: não é de estarem a respeitar o horário da secretaria. Se eu estou cá, uhum. deixem-me ir almoçar, pronto. Mas se eu estou cá, Claro, o claro, que eu lhes claro. digo? Não, eu trato disso, bora lá, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Os professores novatos que chegam, acabados de Uhum, licenciados, que ainda nem sabem muito bem que uhum, borras. uhum, Opa, pronto, que têm que dar. Eu disse: não se preocupe, professor, olha, estou aqui, qualquer dúvida que tenho, olha, está aqui o meu e-mail, não é preciso estar a chatear a secretaria, envia aqui o meu e-mail e uhum, estamos capazes. Eu sinto que transmito essa confiança para eles. uhum, E aos uhum. pais também. Tem conseguido. Que maravilha. Que bom, que É, bom, é muito gratificante. que bom É. ouvi-la. Vejam só aqui alguns aspectos que a nossa colega Júlia aqui nos traz e que eu gostava de sublinhar.
e algumas frases que disse que são muito inspiradoras e ajudam-nos muito nesta reflexão. Esta ideia que bom que é sentirmos ouvidos e sentirmos respeitados. E quando gostamos disso, quer dizer que as outras pessoas também gostam. E, portanto, quer dizer que quando nós nos colocamos na posição de quem ouve, sabemos que para quem está a ser ouvido, para quem está a ser escutado, isso é positivo. E tantas vezes, imaginem que eu atrevo-me a dizer que sorte que têm, que podem escutar as pessoas que vos procuram, e como a Júlia dizia de uma forma tão bonita, a pessoa não se preocupe, que eu estou aqui para o ajudar, estou aqui para o servir, estou aqui para o acolher. Ou a família que precisa da declaração para o filho que quer ir para a polícia, cá estou eu a tentar resolver e ajudar. Quer dizer, esta atitude descentrada de si próprio e fazer com que o outro se sinta ouvido é um contributo extraordinário. Eh, em alguns casos mesmo ajuda, quando se tem, por exemplo, esta experiência de ser também mãe ou pai. Nós até percebemos melhor, porque é mais fácil o exercício de empatia, estar a pensar o que é que a outra pessoa que está a falar connosco, que é um pai, uma mãe, está a sentir, porque nós também sabemos o que é às vezes estar naquela circunstância e ter esta ou aquela dificuldade para resolver, dificuldade administrativa com questões que temos que resolver com a escola. A Júlia dizia aqui também de uma forma muito bonita que o seu trabalho, uma das dimensões que valoriza é esta ideia de transmitir confiança, de ser alguém confiável e que transmite confiança, que não só resolve problemas, mas é capaz de ser uma pessoa de confiança. Isto tem um valor enorme, imaginam, não é? Termos alguém, profissionais como cada uma de vós, que resolve problemas, que está descentrado a si próprio e que procura servir o melhor que pode, que transmite confiança, que é capaz de ser empática, que é capaz de se relacionar bem. Isto é um valor extraordinário para uma escola e por isso muitas das escolas que nós conhecemos, que têm excelentes assistentes técnicos, excelentes assistentes operacionais, felizmente valorizam-nos e dão-lhes atenção, como a Júlia também dizia que acontecia no seu agrupamento, que é um agrupamento, aliás, excelente, como muitos dos que conhecemos, têm feito um trabalho extraordinário. Júlia, muito obrigado por estas suas palavras, por este seu contributo, por ter feito as oficinas, foi também muito bom. Eu vou aqui a mais algumas colegas para as desafiar a juntarem-se a nós. Vamos lá ver se conseguem ligar o microfone. Carla Simões, quer juntar-se a nós, do agrupamento de Lapiás? Tem o seu micro aí à mão. Seja bem-vinda, quer juntar-se a nós e trazer-me também o seu contributo. Como é que é o seu trabalho em termos relacionais? Eu vou pedir aos meus colegas se ajudam a ligar o microfone da nossa colega Carla Simões para ver se conseguimos que a sua voz se ouça. Já está, ora viva, boa tarde, como está? Tem passado bem? Tudo Está tudo bem bem. aí com o seu trabalho, aí com muita gente à volta? Com várias colegas. Que bom, que bom. Olha, e como é que vê este desafio para que os assistentes técnicos e assistentes operacionais possam ser aqui protagonistas muito importantes da educação relacional? Como é que é o seu dia a dia na relação que tem que estabelecer com as famílias, com outros colegas, com professores? Como é que vê esse seu trabalho relacional? Eu acho que é muito importante, não é? Porque somos, em todos os aspectos, o primeiro contacto. Temos aí um ecozito. Se conseguir reduzir o volume do seu computador para não estarmos a ouvir em eco, não É sei que se é a minha colega possível. não tem, ela Ah, já é as suas baixou. colegas que estão a ouvir. Diga-lhes para Sim, elas sim. desligarem um bocadinho para já o computador, o som do computador, que é para não entrar aí no seu microfone. Já está, acho que já Já está. está, Tá. fantástico, fantástico, muito Enfim, bem. uma vez que somos o primeiro contacto que temos com o exterior, ou com Uhum, mesmo com o interior, sejam professores uhum, nossos, alunos ou pais, acho que é extremamente importante, não é? uhum, Somos a primeira cara e a primeira voz do contacto uhum, que temos, não é? claro. E há quantos anos é que já tem esta função e trabalha neste agrupamento? Bom, no meu caso é há pouco tempo, ainda só fiz um ano aqui. Ah, muito bem. Vem com a energia toda, que bom. Está aí cheia de energia de quem está a começar, que bom. Eh, E, Uh, e como é que se tem sentido neste trabalho? Bem, tem sido uma boa experiência para si até agora? sim, é muito desgastante, é muito trabalho, muito trabalho, é realmente. Mas gosto do que faço. Se não se gostar, acho que é difícil, tem que se gostar do que se faz. É isso mesmo. Agradecer muito o seu contributo, os nossos cumprimentos também para as suas colegas que estão a ouvir. Obrigado, Carla, Obrigada, por este contributo. obrigada. A Carla dizia aqui, sublinha esta ideia, de quem está na primeira linha, não é? De quem é o primeiro contacto. E, portanto, vejam a vossa importância, que são
verdadeiras embaixadoras da escola, não é? Porque quando alguém contacta com a escola, são o rosto da escola, são quem representa a escola. Às vezes nós não temos bem consciência da importância que isso representa, não é? O sermos o rosto, a figura, o responsável para dar resposta a quem nos contacta. E depois, claro, a Carla Simões dizia-nos também, é um trabalho muito desgastante. Não tenho nenhuma dúvida, o vosso trabalho, o trabalho em geral dos profissionais de educação, é um trabalho muito desgastante e que precisa, por isso, também, e chama a vossa atenção, de autocuidado, de cuidarem de vós próprias, no sentido dos vossos tempos de descanso, os vossos tempos de respirar fundo, de poderem ganhar energia para a etapa seguinte. Muito obrigado por termos estado consigo. Agora vamos dar um salto até ao Monte da Lua, não muito longe também. Irmã Monteiro, quer juntar-se a nós? Tenho uma vista aí também muito, entre as coisas que vai tendo de despachar, mas muito atenta e participativa. Boa tarde, seja bem-vinda, como está? Olá, muito boa tarde a todos os colegas Que bom. e aos nossos formadores também. Não sei se temos aqui mais alguém ou não, ou se é só o Dr. Rui. Vai. Hum. E como é Pronto, que se sente no seu trabalho? Conte-nos lá como é que vive esta antes de experiência. mais, queria agradecer esta oportunidade, porque acho que é extremamente importante. Qualquer situação, formação que seja para nós Uhum, evoluirmos e aprendermos, portanto, é sempre bem-vinda, não é? uhum, Como é que é a minha relação? É boa, acho eu, uhum, portanto, uhum, agora. uhum, Houve aqui situações que fomos confrontados, nomeadamente, por exemplo, da pandemia. Aprendeu-me a trabalhar muito online com os pais uhum, e é curioso porque quando eles chegam aqui e conhecem pessoalmente, eu estou na IRO e tal. Pronto. O que me veio ajudar a trabalhar muito o online. Com uhum, os pais, portanto, o que é que uhum, isso me permite a mim? Permitiu-me ajustar o meu tempo de uma uhum, forma extremamente positiva. Ou seja, uhum, enquanto os pais resolvemos os problemas dos pais, às vezes em 5, 10, 15 minutos, se for online, aqui presencialmente o esforço é muito maior. sim. Uhum, Evitei aqui filas de uhum, espera, uhum, isso uhum, foi fantástico. E, portanto, pronto, há sempre as coisas más que nós também podemos aprender a uhum, dinamizar e a tentar resolver. E esse, por exemplo, foi um dos exemplos em que eu, por exemplo, da pandemia, aprendi a trabalhar com os pais e foi extremamente fácil para mim resolver, ajudar mais pessoas, evitar mais filas e pronto, e tem corrido bem até agora. uhum. Que bom, que bom. Agradeço-lhe imenso que a Irma traga esta dimensão da tecnologia do online em particular. O online traz-nos aqui novos desafios relacionais e comecemos pelos positivos, não é? Que a Irma aqui nos sublinhou e que são tão importantes. Realmente o online às vezes permite-nos tornar as coisas mais fáceis, mais rápidas, eh, conseguimos que tudo seja resolvido de uma forma mais célere e também num exercício empático de pensar nos pais, por exemplo, poupamos-lhes tempo, não precisam de ir à escola, não precisam de pedir dias de trabalho, conseguimos resolver as coisas de maneira que lhes seja mais confortável. E isso é bom, sabemos tirar partido dessa ferramenta e realmente o pós-Covid acelerou muito a utilização destes recursos. No entanto, eu chamo a vossa atenção para não nos deixarmos embalar no online, porque o online não é tudo na vida, nesse sentido, e particularmente agora pensando nas nossas crianças e nos nossos jovens que estão demasiado embrenhados no online, nós precisamos de os chamar para o mundo real, para os contactos reais, presenciais, uns com os outros, porque nada substitui o contacto presencial. Se, como muito bem dizia a Irma, algumas vezes nós podemos resolver sem o contacto presencial, e ainda bem, poupamos tempo, poupamos energia às pessoas, somos mais eficientes. Noutros momentos é importante estar com as pessoas, é importante a proximidade. Nós todos temos Mas consciência. até, Diga, diga. mas até aí acaba por ser engraçado, porque os pais muitas vezes pedem os documentos Uhum, online e os uhum, próprios miúdos vêm aqui buscar os uhum, documentos. uhum,
Ou certo, seja, existe aquela parte de responsabilizá-los a certo. tomarem essa iniciativa deles resolverem as coisas Uhum, por eles, não é? uhum, E ao mesmo tempo facilitamos, pronto, porque eu acho que isto é que é importante, porque o que uhum, eu noto nos alunos, e trabalhamos também muito com o secundário, agora estou aqui na Dom Fernando II, nós não uhum, tínhamos uhum. secretaria. O que eu noto muito nos miúdos, mesmo os mais velhos, nas inscrições de exames, por exemplo, é que eles nem sequer muitas vezes sabem preencher um formulário de inscrição ao Ah, exame. ah, E, tá. portanto, aqui é muito importante começar também, lá está, a educar os pais para puxar essa responsabilidade um bocadinho também para os miúdos, para eles próprios começarem a tratar dos problemas deles. E então, às vezes, também, lá está, ensino os pais a dizer, então diga lá o que é Ah, que precisa, então diga a ele que pode passar por aqui, claro. venha lá levantar o documento. E, portanto, esta parte também é muito interessante e também acaba por ser mais facilitado, vá lá, tanto de Uhum. um lado como do outro, não é? E obriga-os também a responsabilizar esse sistema de giro. Grande ideia, grande ideia. Obrigado também por nos trazer este aspecto, esta perspectiva também do envolvimento dos filhos neste circuito, nesta dinâmica que tão bem sublinha da responsabilização, de nós podermos ajudar a dinâmica familiar numa perspectiva positiva. São aqui contributos muito importantes. E vejam o que é que nós queremos sublinhar neste aspecto. É que os assistentes técnicos e assistentes operacionais são essenciais numa escola e são essenciais para a educação relacional e podem ajudar a um clima relacional muito mais positivo. Falando agora, por exemplo, temos estado aqui a falar muito do eixo relacional escola-família. Os assistentes técnicos são fundamentais para isso, como muitas vezes os assistentes operacionais também o são, na interação com os pais quando vão à escola. E por isso o vosso trabalho é completamente vital. Obrigado, Irma, também aqui pelo seu contributo, foi muito bom ouvi-la. E agora vou ter com um colega meu que tem também muita experiência de escola, aqui o Luís Vasconcelos. Olá, Luís, bem-vindo, junta-te aqui à nossa conversa também. Com os anos todos que tens de trabalho em escolas, como é que foste vendo, o trabalho dos assistentes técnicos e assistentes operacionais na vida de uma escola? Como é que foste sentindo esta realidade? Como é que valorizas este trabalho dos assistentes técnicos e operacionais? Essa apanhou-me desprevenido agora. Eu Está sei, era essa a intenção, era para ter uma resposta genuína da tua parte aqui sobre a dinâmica dos assistentes técnicos e assistentes operacionais. bem. Ou seja, eu fui-me apercebendo e Uhum, para mim foi uma realidade eh, que enquanto aluno não me ia apercebendo disso, mas depois quando entrei para a escola com outras funções, fui-me fui-me apercebendo e inteirando que no fundo os assistentes operacionais e os assistentes técnicos são o coração, são o centro nevrálgico daquela escola. Ou seja, fazem tudo funcionar. Apesar de uhum, nós não nos apercebermos, quem está de fora, quem está a entrar para a escola a primeira vez, muitas vezes para os pais, nós não nos conseguimos aperceber, mas o assistente operacional ou o assistente uhum, técnico sabem tudo o que acontece dentro daquela escola. Tudo. E quando eu digo tudo, se cair um lápis ao chão, o assistente operacional, o assistente técnico vai saber que lápis é que foi, em que sala é que foi, o que é que aconteceu e o que é que se pode fazer para evitar. E muitas das vezes o que eu fazia enquanto profissional que estava na escola era abordar os assistentes operacionais quando havia algum problema, quando algum aluno entrava mais irrequieto em sala de aula, ou quando via que tinha acontecido alguma coisa, os assistentes operacionais e os assistentes técnicos são fundamentais para nós sabermos o que se passa, porque são eles que estão nos intervalos com os alunos, são eles que estão, falam muitas vezes com os pais, são eles que vivem nas comunidades. A maior parte dos professores são de fora, ou grande parte, ou seja, vêm uhum, dos centros para as localidades, não só na LIC, mas geralmente os assistentes técnicos, os assistentes operacionais, vivem nas imediações da escola, vivem naquela comunidade, conhecem os uhum, pais, conhecem as famílias, conhecem os alunos, estão com os alunos aos fins de semana, às vezes são catequistas, são uhum, chefes do grupo de escuteiros, portanto, têm um conhecimento absurdo do aluno e da comunidade. E o que fui-me apercebendo é que, ou seja, são extremamente importantes e passam muitas vezes despercebidos à comunidade quando lá estão, quando faltam, a escola fecha, claro, ou não temos ninguém com quem deixar os alunos de manhã, portanto, e aí os pais percebem, ok, os
pais e o resto da comunidade escolar, ok, fez-me falta aquela pessoa estar ali. Um, uhum, portanto, o que nós temos feito aqui no Relational Lab é, ou seja, trazer estas pessoas para a luz, digamos assim, para que sejam notadas sem estarem ausentes, ou seja, que a sua uhum, presença seja notada e seja valorizada. E tem sido muito interessante. E para mim ouvir também estas pessoas aqui a falar, deu aqui um quentinho, não é? A dizer, uhum, ok, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui a falar e estarmos aqui todos juntos, porque realmente o trabalho, e falando aqui para todos que estão aqui, o vosso trabalho faz toda a diferença. Uma escola abre, se um professor faltar, se um assistente operacional faltar, muitas escolas deste país não há. claro, claro. Obrigado, Luís. O Luís tem feito e vai continuar a fazer ações de capacitação para assistentes técnicos e assistentes operacionais. É um dos membros da nossa equipa que tem responsabilidades também de formação. Obrigado, Luís, por estes contributos. A Sofia dizia-nos agora, também para mantermos aqui sempre a consciência solidária, que tinha que desligar porque estava a ficar sem bateria e está sem luz. Lembrando todos aqueles que ainda não têm eletricidade no país, e estando muito solidários com eles, no caso concreto aqui a Sofia, que esteve connosco e teve que desligar entretanto. Eu, antes de terminar, vou a mais um colega meu, neste caso, uma colega minha, para lhe pedir as suas memórias de estudante na relação com os assistentes operacionais e os assistentes técnicos. Ia pedir à Marta Machado Correia, também se juntava a nós, membro da nossa equipa. Não foram assim há tantos anos porque a Marta é jovem e tem também muito boa memória. Como é que a relação com os assistentes operacionais, com os assistentes técnicos, e como é que foi a experiência? O que é que guardas da importância destes profissionais com que te cruzaste enquanto foste aluna, estudante, nas escolas básicas, na escola secundária? Como é que foi esta relação? O que é que recordas de mais importante destes profissionais, destas figuras tão importantes em contexto escolar? Viva Marta, bem-vinda. Olá, obrigada. Hum, não sei, enquanto o Rui estava a falar, a lançar este desafio, eu estava a pensar e viajei um bocadinho também para alguns professores que foram um exemplo para mim, mas de facto também tenho muitos assistentes operacionais que foram um exemplo para mim e que hoje em dia quando estou com os meus amigos, conversamos. Ai, lembras-te da Anabela ou Uhum, lembras-te do uhum, Senhor Abílio uhum, e de facto, se calhar na altura, não damos tanto valor e depois quando saímos e estamos a recordar memórias, é uhum, que percebemos o verdadeiro impacto que estas pessoas têm no nosso mundo e no nosso dia a dia, não é? Ou seja, uhum, são as pessoas que estão quando os nossos pais chegam à escola, e, na minha altura, e nos vão buscar, são eles que vão ter connosco, são eles que estão atrás de nós a dizer: Olha, uhum, temos que ir e uhum, tens que uhum, ir, que nos procuram pela escola e pelo colégio, um, que fazem esta ponte, com os encarregados de educação, que é super importante. uhum, E acho que muitas vezes também são aquelas pessoas que lembram-me de estarmos no recreio e de virem ter connosco, conversar, olha, tu hoje não estás muito bem, o que é que se uhum, passa? E até contarem algumas histórias e que levamos sempre como exemplo depois para a uhum. nossa vida. Que bom. Obrigado, Marta, por este testemunho, também por estas memórias. Vejam sempre esta dimensão. Aquilo que fica na memória de todos nós, e atrevo-me a dizer que não só da Marta Machado Correia, mas de todos nós, é a qualidade relacional com estes profissionais, assistentes técnicos, assistentes operacionais, que nos marcaram, era a forma como nos tratavam, era a forma como nos respeitavam, era a forma como nos conheciam pelo nome, como a Marta dizia, que eram capazes de perceber se nós não estávamos bem e ter uma atenção, um gesto especial. Estamos a chegar ao final desta nossa sessão. Tínhamos previsto uma hora de trabalho convosco, estamos a chegar ao fim. E deixamos com esta mensagem, com este convite. O vosso trabalho é vital para a educação. Queremos muito contar convosco na dinâmica da educação relacional. É muito bom ter muitas de vós nas equipas de educação relacional, de cada um dos agrupamentos, para continuarmos a puxar, de modo a que as nossas escolas possam ser cada vez melhores,
possam servir cada vez melhor o desígnio da educação, ajudar cada criança a ser a melhor versão de si próprio, ajudar a que se desenvolva como pessoa, que seja feliz, a que aprenda. E isso não pode acontecer sem assistentes técnicos, sem assistentes operacionais, sem estes especialistas de relações que fazem toda a diferença à sua volta. Obrigado por terem estado connosco. Vamos continuar este trabalho juntos. Hoje foi um dia em que, em diferentes momentos, fomos juntando psicólogos, professores bibliotecários, assistentes técnicos e operacionais, mais logo pais encarregados de educação, porque nós temos mesmo que fazer esta grande revolução, que é trazer a ideia de que as relações fazem toda a diferença. A qualidade relacional é aquilo que permite uma boa qualidade educativa. Vamos continuar a trabalhar juntos. Obrigado por terem estado connosco. Bom resto de dia, boa semana. Bem-ajam pela vossa presença. A toda a equipa Obrigada. do Relational Lab, muito obrigado pelo contributo para esta sessão, desta vez até com participação de viva voz, que foi muito bom. Obrigado e uma boa tarde. Obrigada a todos, boa Obrigada. tarde.